Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Raízes Sustentáveis, o papel que transforma, dos estudantes de atitude do Colégio Sebastião Xavier. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Mariane, eu sou assistente orientadora do projeto e hoje nós queríamos fazer um podcast com vocês, o podcast Raízes Sustentáveis. Eu tô aqui junto com eles, João Vitor e Carlos Eduardo. E com convidados muito especiais, que é seu nome? Marcelo. Tá, Flávia. Flávia, muito prazer. E agora eles vão apresentar um pouco do projeto. Meu nome é João Vitor e o nosso projeto tem como objetivo transformar a cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar, em um papel sustentável. Então a gente usa o papel que a gente recolhe na sala, aquele papel que não vai ser mais utilizado, e a gente pega ele, coloca no meio do bagaço da cana, faz alguns experimentos ali, ferve ele, e depois a gente pega um papel sustentável para diminuir o desmatamento, todas essas coisas, hein, para ajudar mais o meio ambiente. Sim. A gente ficou encarregado de fazer isso na parte prática. A gente gostou bastante. Vários alunos. A gente teve participação de alunos que ficaram na parte de cortar o papel. Praticamente toda a escola participou, porque a gente colocou para recolher papel. A gente colocou em cada sala uma cestinha coleta para a gente recolher o papel, para colocar junto o bagaço da cana. Eu e o João Vitor, a gente foi os principais, junto com a Luane e com a Mariana. Nessa participação do papel, e a gente busca transformar o bagaço da cana para trazer mais um meio sustentável para a escola, também participar desse projeto. E muitos alunos também que participavam, estavam passando no corredor, às vezes se interessavam pelo projeto, né, e falavam assim, não, mas o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo, né, e a gente explicando ali sempre, e aí foi abrindo mais portas para o projeto, e é onde a gente está hoje, né. Antes de começar, eu queria agradecer por vocês aceitarem o convite, por estar aqui conosco hoje. É muito importante para o nosso projeto, a presença de vocês, o interesse em saber também. E para começar, nós queríamos fazer umas perguntas. Mas eu vou falar sobre a sustentabilidade primeiro. Como a escola, o poder público e as empresas podem trabalhar juntos por um futuro mais sustentável? Para quem primeiro está direcional? Marcelo? Bom, eu acredito que uma forma de vocês a gente se colaborar é fomentando, participando de forma integrada com o poder público, com as ONGs, né, com os estudantes, toda iniciativa que existe, a gente tenta fomentar e integrar, né? Então a gente está sempre colaborando, participando com essa integração da sociedade, com a empresa, né? A empresa tem uma função social também, além de gerar resultados, gerar riqueza, mas ela também fica na região, né? A geração de empregos, renda, tudo mais. Então, um modo que a gente tem de fomentar todas as atividades que possam estar integradas à sociedade com as atividades que se desenvolvem. Certo. Um processo de parceria ali, de campanha com a sociedade, não é assim, entendi. Bom, como eu sou da área da educação, então eu vou falar um bocado da educação, né? Então, qualquer processo dentro da sociedade, ele começa pela educação. Então, vocês estão começando com um projeto, vocês levam esse projeto para fora dos muros da escola, né? E vocês atingem a sociedade. Então, geralmente, é nessa ordem que acontecem, né, as mudanças, as transformações. E para essas mudanças elas acontecerem, precisa ter uma mudança de pensamento das pessoas, né? Precisa ter uma conscientização. E é através de vocês que isso vai mudar lá fora. Vê um exemplo prático? Vocês já andaram pelas ruas da nossa cidade? Já viram pessoas jogando lixo, sendo que tem uma lixeira por perto, né? Eu passo muito pela Beira Rio de manhã. E toda segunda-feira a gente olha para aquele espaço, a caminho de ouro, tá cheio de lixo. Aí, assim, muitas vezes as pessoas reclamam que é porque não tem lixeira, mas tem lixeira, né? Então é cultura.
O que precisa mudar é o pensamento das pessoas. É assim, nossa, eu não vou jogar esse lixo aqui, eu vou deixar ele aqui no cantinho, eu vou pôr numa sacolinha aqui, a hora que eu estiver passando ali perto da lixeirinha, eu deixo na lixeirinha. Então, não é questão de falta de conhecimento ou de falta de apoio, né, do poder político também. É uma mudança de pensamento que precisa acontecer. E eu acredito que ela começa pela educação. Então, é a gente transformar esse pensamento, né, conscientizar as pessoas. E o caminho mais fácil, o caminho melhor é com vocês aqui dentro, com vocês levando isso para fora da escola. Porque vocês saem daqui, faz pensamento, vocês levam para os familiares, primeiro, né? Então, na sua casa, por exemplo, moram quantas pessoas? Mora eu e meus pais. 3 pessoas total. 3 pessoas. Então, você já leva para mais 2. Essas 2 pessoas ali, seu pai trabalha, sua mãe trabalha, já leva para mais outras pessoas. Então, é assim que a gente vai promovendo essa conscientização da população. Fazendo uma evolução, né? Um meio de educação ambiental, né? Exato. Eu penso que assim, Como você tinha falado sobre lixo, uma época que já não entra lixo no chão que eu vejo é durante o arraial. Que você vê latinhas de cerveja, guaraná, palito de comida no chão. Então, as pessoas elas têm que começar a pensar mesmo no futuro, né? Pensar, evitar jogar lixo no chão, jogar lixeira, porque isso também contribui para o aquecimento global, que é algo que vem sendo citado tudo no estudo hoje vem sendo citado, a mudança climática, o aquecimento global. Por exemplo, durante o Atitude esse ano, nós fez uma redação com o tema O Clima está mudando e você, que vem englobando a questão do aquecimento global, que é o que vem citando muito, né? Então você mencionou a respeito de resíduo, né, de lixo, você também mencionou isso, fez uma ponte com a questão do aquecimento global. Um dos trabalhos que a gente tem bastante com a sociedade de integração é a questão de resíduo, né? E essa parte também é um elo que junta várias cadeias. A gente tem uma série de linhas que a gente trabalha dentro da empresa. A questão do resíduo, por exemplo, o grande problema que tem, que remete ao aquecimento global, é as descargas inadequadas de lixo, né, de resíduo. Existe isso na sociedade, a gente tem muito problema com isso, a gente trabalha com campanhas, o Ponto Incêndio. Muitos deles começam com descarte de lixo irregular, né? A gente tem registros de pessoa do Araporã, por exemplo, tem um aterro sanitário, tem toda a estrutura legalizada, documentada, e o pessoal insiste em jogar lixo fora das áreas autorizadas, né? Já tem um local apropriado, mas a pessoa consegue deslocar da sua residência, da sua obra, e depositar isso em um local irregular. Isso acontece tanto em Tumbiara quanto em Araporã. Isso não é uma particularidade aqui da região, isso acontece em outros municípios também, em outras regiões do país. E isso acaba trazendo bastante problema para nós. E da mesma forma que essa pessoa descarta o lixo de forma irregular, isso pode ser através de caçamba ou um simples saco de lixo, ou descarte que o pessoal vai para um pesqueiro, alguma coisa para fazenda e descarta ali uma latinha de cerveja, uma garrafa, né? E isso acaba depois provocando incêndio. Tá? E a gente tem muita ocorrência do incêndio, não tem sistema de monitoramento e detecção de satélite. A gente faz o acompanhamento, faz a análise das ocorrências e acaba que a gente não consegue apontar. Depois, quando a gente faz a colheita, a gente sempre acha, dessa cana que queimou, a gente sempre acha resíduo, né? Durante os tráfegos que a gente faz no caminhão, durante os canaviais, a gente está recolhendo resíduos, o pessoal vai depositando, e isso causa realmente incêndio, né? Um da latinha, ela transforma numa lente, dependendo do ângulo que o sol bate ali, ela converge, funda a latinha, uma garrafa de cerveja, né, de vidro, tudo isso pode acarretar incêndio. E aí vem a questão do aquecimento global. Perda da qualidade de saúde, com material particulado, tudo. Então, assim, nós somos vítimas tanto quanto meio ambiente nessa cadeia. A gente tenta fomentar o máximo possível a questão de educação ambiental, para tentar controlar isso, né? E algumas ações mais enérgicas com o poder público, para tentar identificar e punir os responsáveis, né? Porque a gente é prejudicado tanto como qualquer outra pessoa na sociedade. E essas partes da zona rural, né, é o lugar que o pessoal mais gosta de fazer esse descarte.
Eles saem da zona urbana, coloca, né, aquele lixo, né, dentro do carro e vai descartar lá, Só que né, ninguém vê, e não né? tem ninguém vendo. Quer dizer, nós precisamos ser vigiados para fazer o correto. E essa conscientização, ela precisa começar dentro das nossas casas. Até mesmo quando a gente vai fazer a separação do lixo para colocar lá fora, para o caminhão passar, né? Às vezes a gente junta tudo ali, coloca de qualquer jeito e coloca lá, né, para o gari passar e levar. E assim, até vocês, com esse projeto, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito, né? Vocês sabiam de tudo isso que poderia acontecer, né? Com o papel que a gente recolhe ali no cestinho de lixo da nossa sala, né? Com o bagaço da cana, vocês não sabiam. Então, quando a Ana Flávia falou da conscientização, eu acho que é a palavra-chave, né? Porque nós precisamos nos policiar, né? Trabalhar a nossa consciência e passar isso para frente. Eu falo que é um trabalho de formiguinha. A gente vai, né, conseguir isso assim com que mude tudo? Não. Mas a gente vai levando de pouco a pouco e a gente vai conseguindo amenizar um pouco esse problema que vem afetado tanto o meio ambiente. Sim, com certeza, igual o Marcelo falou, e aí direcionando já pra Ana Flávia, a gente vê igual esse descarte errado, igual o senhor falou de ninguém tá vendo, e isso afeta todo mundo, não afeta só você ou o dono da fazenda, da terra. Isso. E eu acho que, igual eu em casa eu tenho irmão mais novo, e aí às vezes a gente vê nossos pais, é uma coisa que tá engraçado no meio da sociedade, eu descarte errado. Eu já vi meu irmão de pequenininho, que ele viu na escola, que era errado jogar lixo no chão, ele virou pra minha mãe e falou, não, a senhora jogou o coco lá? Não, tem que pegar. Então eu acho que isso começa desde cedo, essa conscientização tem que começar desde cedo, desde com os menores. Porque os menores conscientizam os pais e trazem pra dentro da casa. Igual, um priminho, igual eu tenho família aqui em Tubiara e Silvânia. Meu irmão já pode ir conscientizar os primos que estão lá em Silvânia. Porque ele teve a conscientização aqui em Tubiara, na escolinha dele. Então, esse papel na educação acho que é o mais importante, acho que é o primordial. Onde que tem que plantar a sementinha da conscientização ambiental. Exatamente. Isso é uma coisa que o senhor fala muito na questão de educação ambiental, principalmente de tratar a questão dos resíduos, né? A importância primeiro é de reduzir a geração de resíduos, e depois reutilizar e reciclar, né? E por último, um descarte adequado desses resíduos, porque não existe descarte, na verdade. Você vai fazer um gerenciamento desse, né? Quando a pessoa, eu falo muito na educação ambiental, lá nas integrações, nos funcionários novos, quando alguém me pega para eu descartar ou adaptar algum material, não existe isso, né? Se a gente imaginar que a gente está dentro de uma esfera, é quase que insignificante, embora tenha bilhões de pessoas no mundo, ele está dentro de uma esfera flutuando no espaço que é o planeta Terra. Então, como você me fala, precisa jogar fora, é fora onde? Não existe fora. Você está mudando de lugar. Em qualquer lugar que você mandar do voo, você está dentro ali daquela esfera que é a sua casa. Então, eu faço muito exercício com o pessoal de imaginar que você está numa estação espacial, por exemplo, e você tem que descartar teu resíduo. Para onde? Vai mudar de lugar, mas a Terra nada mais é que uma estação, né? Então, ele está com a deriva no espaço, mas não deixa de estar. Sim. Mesmo? E como tinha falado sobre a questão do incêndio, que o descarte do lixo errado causa. Essa madrugada mesmo teve incêndio, vocês viram? Não sei se vocês viram, pegou fogo até 3 horas da manhã, né? Estamos tendo vários pontos, assim, Luiz, mas estavam no seco, então qualquer pouco ali, ele se transformou Quando eu tava rapidamente. Quando eu tava viajando também, eu via pegando fogo dos lados da estrada, sabe? Por causa da seca também. Acontece bastante. Você tem bituca de cigarro que causa isso, as latinhas, as garrafas, como eu mencionei, elas tomam lentes, né? E aí acaba que pega fogo. E agora no período que você está com grande insolação, período muito seco, não de verão, que poucos propagam muito rápido. como tem até o servidor lá, mostra da coordenação, e acaba vindo de Goiânia, e aí ele presenciou um acidente, e falou para mim, triste, porque esse carro capotou, e ele caiu em cima de uma área que estava sendo incendiada, e as pessoas queimaram, e uma das meninas, eles não conseguiram tirar do dia,
né? Então, ele pensa, olha, a sua situação foi um acidente, mas se não tivesse pegando fogo naquela área, naquela Às vezes não ia acontecer se tem se ele se Isso pode ser decorrente de um gesto muito pequeno, né? Uma latinha que jogou, uma garrafa de vidro foi descartada no lugar errado. assim como o Marcelo falou, né? Porque às vezes da latinha, às vezes vai produzir um calor ali e pode acontecer um incêndio, né? Isso aí é muito grave, porque a base de todos esses problemas é uma coisinha minúscula, é uma bituba de cigarro, né? É uma garrafa de vidro, como o Marcelo falou. E o que pode acontecer é muito maior. A pessoa joga uma garrafa ali e fala assim, isso aqui não é nada. A pessoa também enche um cigarro, não, jogou ali, ele vai apagar. Mas não começa grande, ele começa de quequinho. Ele começa totalmente... Pessoa vai faz, não, todo mundo joga, o que tem a jogar mais uma? É igual aí a degradação ambiental, né? Trabalho de formiguinhas. Começa pequenininho, isso vai crescendo exponencialmente até que você abrange toda a sociedade. Uma das questões que é muito importante, que a gente também precisa incorporar à nossa realidade, ao nosso dia a dia, é que movimentos como esses não podem ter data de início e data fim. Entende? Eles precisam continuar. Então, no nosso país, essa parte da educação, a gente vê que às vezes ela demora mais tempo para poder evoluir, justamente por conta disso, porque o projeto ele começa, aí ele tem ele é atingido uma esfera ali legal, uma proporção boa, mas aí ele acaba, né? Então, assim, ouçam alunos das escolas que terminam aquela série e aí o projeto acaba. Não tem muita pessoa para fomentar aquele projeto. Ou então é um projeto de mestrado, de doutorado, terminou o mestrado de doutorado, ele tem paralisa, ou é alguém, uma empresa que está fazendo um projeto e aí a pessoa sai daquele setor, sai dali, ou o projeto para. Então, assim, a gente precisa também tomar essa consciência de continuidade, né, das situações. Então, por mais que vocês, por exemplo, se formem na terceira série, mas como vai aplicar a continuidade desse projeto aqui na Explora? Então, talvez a gente tenha que incorporar alunos que são de outras séries para eles poderem dar continuidade quando vocês terminarem. E envolver mais pessoas da sociedade nesse sentido, para que os projetos eles não parem na metade. Eles tenham uma continuidade. Como os anos de estudo ele dura só um ano, o que nós está pensando fazer? Que nós vamos fazer, já estamos montando, é o Grêmio Estudantil. Que aí eles vão dar continuidade aos projetos do estudante de estudo. Já que o estudante de estudo dura só um ano, o Grêmio ele é eleitoral, entendeu? Os alunos que escolhem os presidente, vice-presidente, aí ele vai de um em um ano. Aí o Grêmio é a continuação do estudante de estudo. E esse terá a continuação do projeto. Muito bom, cheguei a arrepiar agora, eu já fui presidente de Grêmio. A gente busca ser um exemplo, né? Junto com esse projeto, a gente busca ser um exemplo. Igual a gente tem que ter os alunos, hoje a gente tem no estudante de estudo alunos do terceiro ano, que já vai se formar esse ano, alunos do segundo ano, igual eu, o João Vitor, Mariana, você sai do primeiro. A gente busca englobar a escola inteira, porque esses alunos do primeiro ainda tem mais 2 anos pra frente pela escola. Então eles têm que ter essa voz ativa, a gente tenta ter esse exemplo, eles têm essa voz ativa e buscar conscientização, cada vez mais. E aí, puxando mais uma vez pro lado do Marcelo, você comentou sobre toda a conscientização e a estabilidade da usina, e eu queria te perguntar como é que você acha que a usina pode contribuir com o nosso projeto, contribuir com todo esse movimento. Bom, como vocês estão trabalhando especificamente a questão da utilização do bagaço de cana para incorporação à celulose e para confecção de papel para artesanato e outras potencialidades, uma contribuição que a gente pode dar é fornecendo o bagaço de cana-de-açúcar para vocês, né, para vocês darem continuidade no projeto, né, continuar trabalhando com a educação ambiental, a reciclagem dos resíduos, né, e agregando algo que é da nossa especialidade, que é o bagaço de cana-de-açúcar. Então, acho que o que a gente pode fazer é fomentar vocês com esse apoio, né? E participar dos processos de educação ambiental e tudo mais que vocês precisarem. Eu ia falar sobre um projeto do Student Studio, que tem vários alunos até do terceiro ano que já está encaminhando para o final aí, e eles ainda estão comentando esse projeto, porque mostrando para o segundo ano que compensa, que vale a pena. E a gente tem que mostrar isso para os mais novos,
para as turmas de tarde, né? Se já estão no 6º ano, que eles podem ir ingressando nesse projeto, para às vezes sair esse projeto de uma escola, passar para alguma outra escola regional, aí ser mais um projeto de federal, né? Para patentear esse projeto e para sermos um pouquinho mais reconhecidos, né? Só por meio desse projeto de formiguinha, né? Que você me falou. E aí, isso vocês vão conseguindo também por meio de parcerias. E uma do Minas Gerais vocês conseguiram primeiro aqui. Inclusive, gerando parceria com o Senai também. A parceria com o Senai. E aí, assim, envolvendo toda a escola, vocês vão acabar conseguindo aí mais parcerias, envolver mais pessoas da sociedade, às vezes envolver o poder público, convidar aí, às vezes, alguém do poder legislativo, um vereador, alguém que possa, assim, fazer algum projeto de lei em relação a essa questão ambiental, do lixo, da sustentabilidade, né? Vocês podem propor um projeto de lei para poder ajudar nessa situação também. Então, tem várias formas que esse projeto ele pode crescer e atingir mais ainda a sociedade como um todo, né? E voltando ali na questão do Grêmio, eu estava lembrando, a gente fazia, quando tinha lá atrás, né, a gente fazia gincanas e a gente fazia competições de quem que atingia mais casas, de quem conscientizava mais pessoas, de quem que juntava mais lixo daqueles separados, né? E a gente fazia gimpanas, dividia grupos ali e os grupos eram empenhados. Então fazia teatro, fazia competição de rua. Era muito bacana. Isso é uma cultura que precisava colocar. Falando de gincana, quando eu era criança, né? Quando eu era mais nova, na minha antiga escola, nós fazia tipo uma competição. Nós tinha que juntar latinhas, latinha de guaraná, de cerveja. Aí todo mês de outubro nós levava, aí conforme o peso da latinha, quanto mais for o peso, mais material reciclado você ganhava. Você ganhava caneta, caderno reciclável mesmo, copo reciclável. Era muito bom. Aí os alunos tudo levavam de juntar latinha, ganhavam, né? Ganhava farinha material, era muito bom. E dentro de um projeto de educação ambiental, né, essa pode ser mais uma ação. Não, né, com um projeto acaba se transformando numa ação dentro de um projeto maior. Exemplo, na usina agora a gente vai lançar um projeto que a gente chama Garrafas que Florescem, que é dia 11, foi dia do Cerrado, né, dia do som, agora é dia da árvore. Então o pessoal tem o hábito às vezes de levar refrigerante, consumir refrigerante dentro daquela unidade. E a gente vai começar a recolher essas garrafas para poder utilizar desse recipiente para produzir mudas de espécies do cerrado. E a ideia é fazer mudas de IP, especificamente de IP. Uma que é para usar dentro da unidade, no reflorestamento, ou na arborização mesmo da empresa mesmo, e outra é doação com as prefeituras, né? A gente tem a intenção de plantar IP à torta e direita. A gente tem o Setembro Amarelo, a gente fez o plantio de IP amarelo dentro da usina, e agora tem o Outubro Rosa, a gente fez o ano retrasado plantio de IP rosa, esse ano nós vamos plantar mais um tanto de novo. Então os IPs amarelos, 2 anos já estão florescendo, já estão estão apostando nisso. Nós já estamos... Então a gente pode tentar, às vezes, fazer isso, dar uma ideia, a parte de educação ambiental, às vezes comentar isso dentro da própria escola, com vocês, por exemplo, passar semente e tudo, né, orientar como coletar. São só atitudes que são ações que são bacanas no vídeo de apoiar. Nós já estamos pensando até para o Grêmio Estudantil, né, Luane? A gente tem uma parte ali perto da quadra que tá na terra ainda, né? Então, o nosso próximo passo agora, a gente está esperando começar a chuva, nós vamos fazer um pomar de árvores frutíferas, né? Então, já a professora orientadora já correu atrás, a aeroplano, só começar a chuva, nós já vamos, o videiro da prefeitura vai passar para a gente, né? E aí a gente já vai começar o nosso pomar. E a intenção é o quê? Depois, né, as frutas que a gente recolher, o suco natural para ser oferecido para os alunos dentro da escola. Então já está uma coisa, já está vindo, né, fluindo outras para que a gente dê continuidade. E sobre esse projeto aí do IP amarelo, do IP rosa, né? Então a gente pode pegar uma parte ali que às vezes não é só uma conversa que a gente está tendo, né? Porque se a gente estiver tendo só uma conversa e ficar só nisso, muitas pessoas lá fora não vão enxergar, né, o projeto que a gente está tendo. Então a gente tem que mostrar, plantar árvores, né? Fazer o pomar, como ela falou, fazer o pomar
E aí as pessoas vão vendo, não, o projeto está crescendo, não, que a gente pode implantar isso na sociedade. Então isso fica estranho. Sim, o projeto muitas mãos, tem. Né? É feito a muitas mãos. Sim. E também, esse projeto nós fez pensando por causa que atualmente aqui no Biara não tem muitos lugares que faz esse tipo de papel, né? Então nós queríamos fazer tipo um incentivar pessoas a evitar o desperdício, como reutilizando o bagaço da cana, que também gera energia, gera combustível, gera açúcar. E também os papéis que iam ser jogados fora na sala de aula, nós damos eles junto com o bagaço da cana para fazer o papel, que assim nós evitou o desperdício do papel. E eu acho, se eu não me engano, tem só um lugar que faz esse tipo de papel aqui na região. Então nós teve essa ideia pensando nisso. E também a nossa professora e orientadora, a Luane, quando ela estava no 2º ano, ela fez esse projeto também. Então nós quis retomar ele e trazer ele de volta. Que é muito importante. E pra você ter noção, nem a cola a gente utilizou uma cola comprada. A gente fez até a pau do quiabo, que o é do lado feito. E olha, mais orvete. Sim, sim. Pegamos a baba do quiabo, aí colocamos no liquidificador, batemos, e depois fervemos ela, e depois fomos tirando as partes, foi desse jeito. E aí fomos tirando as partes mais grossinhas, né, pra fazer a cola do quiabo. Uma milha de mandioca também daria certo, não? Com cola? Sim. A gente tem tinha duas opções. Quando eu era garoto, eu lembro que no moleque, vamos dizer. Então, quem é passado de 80, né? Não vou falar quanto, mas. Isso fazia tal do dude. Vamos dizer assim, Fazer pipa. Por muito desrespeito, não vou falar quando. Elas têm problema com isso, mas assim. É orgânico. E aí tem várias possibilidades, né? E adicionar o bagaço na celulose, que é do eucalipto, traz a fibra, né? Traz aquela espécie mais orgânica, né? E é muito interessante. Fazer que pode ser com grude, né? Se posso dar pau, essa panela. Uma bagunça. E aí, já partindo pro final, a gente encerrando a nossa conversa, eu queria pedir para vocês que cada um deixe uma mensagem que mostre, para inspirar os nossos estudantes e para a sociedade como um todo. Uma mensagem em cada um, tanto do Marcelo quanto da Dona Fala. E você? Bom, então assim, a gente voltando aqui para a palavra, né? Sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É algo que a gente consegue sustentar por tempo. Então, não é só a gente reutilizar, não é só a gente evitar o desperdício, mas é algo que a gente consegue sustentar. E aí, para a gente sustentar, precisa ter essa mudança de paradigma, precisa ter essa mudança de pensamento, precisa ter essa conscientização da sociedade. E eu acho que esse é o maior foco agora. Vocês precisam trabalhar, né? Que vocês precisam levar adiante para que realmente seja um trabalho sustentável, né? Para que ele tenha aí uma sustentação para funcionar durante um longo tempo e promover de fato a sustentabilidade. A gente falou pouco sobre a questão tecnológica, mas hoje em dia o desenvolvimento tecnológico ele permite a gente a fazer coisas grandiosas que antes a gente não tinha como fazer, né? Mas que apesar desse desenvolvimento tecnológico, se não houver essa mudança de pensamento, a gente não vai ter também uma mudança de ação da sociedade. Então, invistam nessa questão da conscientização, da mudança de pensamento da sociedade. Eu acho que é o melhor caminho para que vocês tenham um trabalho longo aí pela frente e de muito resultado. Isso é muito interessante. E eu queria fazer só mais uma perguntinha para você. Eu já vou deixar você falar certinho. É porque ela foi falando e aí veio na mente. Para você que está no meio da educação aqui, para você, qual é a importância desse nosso projeto no meio da educação, por exemplo, das escolas, Casual. esses projetos inovadores que a gente está fazendo? Então, eu acredito que é o desenvolvimento desse pensamento, desenvolvimento dessa conscientização, né, de que vocês farão diferença na nossa sociedade atual. Vocês têm esse papel, né?
que se vocês não abraçarem a mudança, ela não vai acontecer. Então, a sociedade, o mundo precisa de vocês. Precisa dessa energia que vocês têm, da jovialidade, da juventude, da garra, né? E são vocês que são os protagonistas da história da nossa sociedade e que vão promover a mudança que a gente precisa. Bom, complementando a fala da Ana, eu gostaria que o projeto desse continuidade realmente, que as pessoas tivessem um olhar mais atento à questão da reciclagem e a utilização, por exemplo, desse papel, dessa técnica, né, de recuperação do papel. Não é só a recuperação do papel em si, é a ideia de trazer a reciclagem à tona, a reutilização dos materiais, transformar ele, fazer o reuso dele também, usando de outras formas, né? Já vi em outros projetos, em outras localidades, projetos como esse, que traziam e faziam a utilização do bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo, para artesanato, né? A Ana falou da tecnologia, da grande quantidade de produção. A gente tem um papel branco, A4, aí, grande utilidade, larga escala que é utilizado, mas entra sempre na vala comil, né? E aí a gente tem o mercado também para artesanato, né? Não é só pensar no projeto de educação ambiental. Você pode ter ação comercial, aplicação comercial desse trabalho, né? A gente tem um público muito direcionado a reaproveitar e reutilizar esses materiais de formas bem delicadas mesmo com artesanato, produção de artesanato. Acho que é muito mais gratificante alguém quando recebe um presente de alguma coisa que é feita um trabalho manual do que algo industrializado, né? Pelo menos da minha parte, me torna mais algo que foi feito com suor ali a muitas mãos, um trabalho social, né? Do que algo que foi industrializado. Nesse sentido, eu vejo que tem muito campo para aplicação nisso, muito mesmo. Então, se depender de fomentar e apoiar essas ideias, a gente, e não só a empresa quanto eu, tenta, em princípio, comentar e ajudar da melhor forma possível, estimular vocês, comentar vocês, para que a gente não pare com isso, né? Dar continuidade, porque, igual a Ana falou, a gente tem um trabalho, para ter um processo de dedicação, é um trabalho de formiguinha, você tem que fazer o trabalho de mudança cultural, e isso não é do dia para a noite, né? É uma mudança de paradigma mesmo na sociedade, é um trabalho que você tem que fazer ao longo do tempo e por um longo tempo poder fazer essa mudança. E o que eu falo para a gente não pensar só no futuro, a gente pensar no agora, a gente precisa fazer para agora, né? A gente sempre tem a gente sempre joga a responsabilidade pro outro, não sei se você já percebeu. Vou fazer eu vou fazer isso pro meu filho, lógico, a gente tem que pensar e sempre construir uma sociedade melhor, depositar no filho a responsabilidade e tudo, mas e a nossa? A gente tem que fazer agora, né? Para que no futuro o seu filho tenha alguma coisa boa, né? Não só depositar no ouro a responsabilidade de fazer por filho dele ainda, né? Então a gente está sempre transferindo às vezes a responsabilidade e a gente tem que assumir ela pro agora, né? Porque se a gente não começar agora, né, no futuro, isso nunca vai acontecer. Justamente. Agora, a pergunta para nossa diretora, não pode faltar. O projeto que a gente está fazendo atingiu o que vocês esperavam? Eu acho que superou o que a gente esperava, né? Porque, assim, a gente entra todos os anos para participar do Estudante de Atitude, tem o envolvimento, sim, né? Mas, assim, esse tema, isso que vocês escolheram, o trabalho de vocês, superou as nossas expectativas, porque a gente viu, assim, que foi uma coisa que foi atingindo vários espaços na escola, né? A cada etapa que vocês passavam, a gente via que envolvia outros alunos, a gente via, por exemplo, né, a coleta que vocês colocaram lá na sala para ser feita. A gente já começou ali a conscientização, porque muitos deixavam embaixo da carteira, eles já começaram a jogar no lugar certo, né? Então, eu acho assim que foi muito bem feito, foi bacana o resultado, né? Estou confiante que nós vamos, né, ser os campeões estudantes de atitude. E a gente foi vivenciando isso com vocês, né? Aquele dia que eu vi você e o Cadu lá, né? Lavava de novo.
e lavava de novo, e a cor da água não mudava, né? E todo mundo passava e assim despertou o interesse de querer saber o que estava acontecendo. Então, assim, vocês estão de parabéns, né? Tenho certeza que vocês vão fechar esse período, porque o projeto vai continuar, né? Com chave de ouro. E quando o Marcelo disse desse artesanato, já me veio aqui na minha cabeça que nós podemos, às vezes, até levar uma renda familiar para os pais dos nossos alunos, porque nós temos pais que têm essa habilidade, mas que às vezes ele não tem o material, né? Então nós já vamos atingir além, nós já vamos levar uma renda para contribuir um pouquinho mais para as famílias, né? Então eu acho que foi um projeto muito bem pensado, muito bem desenvolvido, e vocês estão de parabéns, as professoras orientadoras que empenharam tanto também, parabéns, tá? E é isso. Então, a lavagem do bagaço da cama foram 7 lavagens, né? 7. Dependia do tanto que a gente colocava. Se era um pouco menos, a gente lavava menos, porque aí ele ia soltando mais a sujeira. E quando colocava mais, era de 7 a 9 lavagens que a gente fazia. 7 a 9. 7 a 9 lavagens que a gente fazia, para depois deixar ele secar um pouco, aí fervia. E aí juntava com a baba liquiada para fazer a cola e saiu o material que vocês estão vendo. Toda a água que a gente fez dessas lavadas foi toda direcionada para a horta da escola. O senhor teve vários desperdício. Utilizou ela lá. Como também ajudar no adubo, como o Marcelo falou, para onde vai, né? E vão cartar para onde? Então teve também o processo de ir, né, passando lá, né? E agradecer a nossa coordenadora também, a Geise, né? Que como sempre empenha bastante, tá ali junto, faz a coisa acontecer juntos, né? E sobre nossa parceria do Senai, esse projeto precisava de laboratório para ser feito. Aí nós teve a ideia de fazer no laboratório do Senai, só que se nós fizéssemos, nós ia ter que tirar aluno da escola. Então não ia dar muito certo, né? Porque aí ia extravasar os professores. Então nós arrumamos um espaço aqui dentro da escola mesmo para fazer esse projeto, que é melhor, que facilitou muito e evitou tirar os alunos da sala de aula e perder matéria. Tipo, sabe o que é? Aquele liquidificador Nós usou o industrial. Inicial. A gente usou uma panela elétrica para ferver o bagaço da cana. E o quiabo para fazer a cola. E de resto a gente usou Becker aqui mesmo do laboratório. E depois misturamos camão, papel, utilizamos madeira reciclada para fazer os moldes para papel. E aí chegou. E esse aí é a nossa matéria-prima. Depois de lavada, o suave. Peraí, Conilson, tô bem mais grosso. Eles têm um bagaço de toda a espessura, né? Esse tá mais grosso, a gente tem o bagaço, tem o bagacilho, que é um pó fininho. É quase essa fibra pequenininha que vocês estão vendo aqui, quase na ponta do dedo. É o bagacilho. Então tem várias texturas para poder trabalhar. Desde que do bagaço de cana, aqui na região ainda tem alternativa, por exemplo, de resíduo, que eu vejo que é um resíduo que gera muita cuba e tal, e que tem descartado, a fibra de coco, né? E eu vejo que tem bastante consumo de coco na beira-rio e outros empreendimentos, isso aí depois é descartado aí na terra, imagino. Então você fazia o uso da fibra de coco também é uma alternativa, fibra de bananeira também. Toda, não só o bagaço de cana-de-açúcar, mas tem outras fibras naturais que também podem ser incorporadas no papel e uso para artesanato ou para reciclagem, essa pegada mais ecológica, né? Fica a dica aí para vocês. Sim. E antes de encerrar, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre o nosso projeto para fazer. Não, pergunta, não, eu só espero que, desejo que, com o coração, que esse projeto siga adiante, né? Que seja uma sementinha que multiplique e cresça, né? Assim como o projeto de criar um Comarg, frutifique com medo, cresça, frutifique, que os colegas e os outros possam aproveitar bastante e que vocês continuem com ele dentro de casa. Leve isso adiante. A gente tem a maior expectativa que tem com o nosso projeto é a continuidade dele, seja dentro do espaço de educação ou dentro da própria residência, isso não morra dentro de vocês, com vocês.
a essa expectativa. Eu acho que vocês já responderam, mas para poder fixar nas nossas cabeças e até nas de vocês também, quais são os próximos passos desse projeto de vocês? O próximo passo é mais continuar com ele, claramente, incentivar mais pessoas a fazerem papel também, procurar mais parcerias também, e mais lugares para fabricar, porque, como eu tinha falado, só um local na região que fabrica esse tipo de papel. Então, incentivar as pessoas a fabricar mais ele. Se vocês quiserem falar também. Eu acho que esse projeto ele nunca pode parar, né? Ele nunca pode parar. Então, ele é um projeto para abranger as barreiras, né? Para a gente poder ser reconhecido com esse projeto, ajudar mais o meio ambiente. Também diminuir o desmatamento, né? Usando o bagaço de cana. Porque usando o bagaço da cana é muito mais fácil você pegar a cana que já foi utilizada, pegar o bagaço e depois ir lá e cortar uma árvore. Isso não faz nenhum sentido. Você vai cortar uma árvore para pegar ela e aí fazer o papel. Não, isso não faz sentido. Então eu acho mais fácil você pegar o bagaço da cana, você tentar arrumar um jeito mais sustentável e que é mais um momento ali de... Querendo ou não, a gente tem um momento de lazer também, né? Porque a gente gostou muito de fazer isso. A gente nunca tinha feito isso, então eu achei muito interessante esse projeto e a gente nunca vai parar. E expandir cada vez mais. O Marcelo falou, tem a parte desse negócio que pode ser editada do Povo, da bananeira também. Então, imagina no Tubiara ter cada uma escola ter uma matéria-prima. A gente tá com a cana, com o bagaço da cana, uma escola pro coco, outra com a bananeira. Então, é um projeto que pode se expandir e ramificar muito. E é isso que a gente busca, na essência, ser um exemplo e passar para as próximas gerações e para as próximas escolas também, que seja. Sim. Pro turno da tarde também, deles não pararem esse projeto, quando eles passarem para amanhã. E também nós vamos a cana, né? Servir a cana por causa que é uma das coisas que mais tem aqui no estado de Goiás, né? De Minas Gerais também. É uma das plantações que mais tem. E ela também é muito usada para fazer várias outras coisas. Então, não ia ter que desmatar nada para usar ela. E também, junto com esse projeto da cana, nós está fazendo outros projetos, que é o da caixa de sugestão nas salas. Cada sala tem uma caixa de sugestão que os alunos podem ir lá colocar suas sugestões para a melhoria da escola. E assim nós temos uma reunião com a diretora e a coordenadora para atribuir essas ideias dos alunos para a melhoria da escola. E também tem a caixa de colocar o papel separado para fabricar esse papel aqui, dentro da sala de aula. Parabéns nisso. Eu fico muito orgulhosa de ver, sabe, como vocês estão se envolvendo na escola, como vocês estão pensando num todo, né? E trabalhando em conjunto para melhorar, né, a nossa sociedade, melhorar a nossa vida como um todo, né? Qualidade de vida. Isso é muito importante, vocês terem essa ideia, vocês terem essa consciência da idade que vocês têm. E como o Marcelo tinha falado sobre ganhar algo não fabricado industrialmente, sim feito. Amor, nós queremos essa dancinha com vocês, que nós vamos habitar. É celular. Eu vou entrar com o pôster. Eu gostaria de falar para ti baixo ponho da mate, professora orientadora, né? Parabenizar e agradecer. Parabenizar os meninos pelo excelente trabalho que eles estão fazendo, porque assim, a gente dá as ideias, mas se não tiver eles, trabalhando na massa, né, não acontece. Então, os meninos sempre engajados, participativos, né, contribuem muito. A gente começou lá com um grito de guerra, foi uma das primeiras ações. Então, depois veio o projeto, estão todos participando, a gente tem um apoio e uma participação muito bacana. E agradecer pela igreja, a Geise, né, em nome da escola, que sempre dá abertura para as nossas ideias. Vamos fazer tal coisa, vamos mexer no laboratório, Então, elas sempre apoiam, né, as nossas ideias. Às vezes, a gente entende que uma burocracia, não dá para sair desbravando tudo, né, mas elas apoiam, incentivam, e a gente pode contar sempre para as duas, principalmente, mas da escola de uma forma geral. E aos nossos parceiros, né? Muito obrigado pela presença, muito obrigado
pelas contribuições, isso faz toda a diferença. Para nós, para os meninos, né, que traz tanta atividade, ter essa participação. Muito obrigada. Pensando, pô, o convite é por mim, posso. Obrigada. Eu queria agradecer vocês por terem aceitado novamente, agradecer. E espero que vocês tenham gostado do nosso projeto, do que queremos realizar no futuro e continuar dando continuação, né? Sim, sim. Eu também queria agradecer o Marcelo, né, por ter aberto as portas da usina, né, para ter entregar o bagaço de cana, né, pra gente, por essa parceria. Quero agradecer também a secretaria por ter disponibilizado esse tempo e olhado para o nosso projeto, né. Então, estou muito grato por isso. Muito obrigado. Isso, todos vocês. E esse foi o nosso podcast das Raízes Sustentáveis, o papel que transforma. E agradecer e que isso não seja um adeus e seja um até logo. Muito obrigada. Até aí.